Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Maurício e hoje eu vou apresentar a vocês um pouco sobre o meu projeto, que seria o desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem para mineração de dados, com foco na personalização do ensino, utilizando inteligência artificial como apoio à prática docente. Então, é um projeto muito extenso, envolvendo o desenvolvimento de um ambiente centrado no aluno, um ambiente, um AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem. Ainda pretendemos estar utilizando também a mineração de dados para posterior utilização também da inteligência artificial. Então, é um projeto que realmente é muito extenso e a gente estaria dividindo melhor ele para poder melhor desenvolver dentro desses 10 meses de projeto da Propex e iniciando com uma ideia de como que seria esse ambiente, sendo ele centrado no aluno. Mas então, como que seria essa ideia de desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem com foco no aluno, né, centrado no aluno? Hoje em dia, a gente muito se fala sobre uma reformulação da educação, formas de tentar mudar a aprendizagem tradicional, o ensino tradicional que a gente tem hoje, e tentar passar para o aluno um papel mais ativo dentro desse processo de aprendizagem. Então, a proposta desse projeto a gente conseguir desenvolver esse ambiente fazendo com que o aluno ele participe mais ativamente desse processo de aprendizagem. Então, esse é um cenário onde a gente vai conseguir ter um professor mediador, um cenário em que vai proporcionar a autonomia do aluno, uma avaliação contínua e uso da tecnologia de informação e comunicação. E por que o professor mediador? Na verdade, o ensino que a gente vê hoje sendo muito utilizado, que apesar de a gente tá passando por uma transformação, mas ainda é bastante utilizado um método de chamada aulas-palestra, né? O professor está ali sendo o cara, o disponibilizando regras, ditando o jogo, ditando o ensino, né? E essa é uma forma o que a gente chama de uma educação tradicional, onde o professor ele está mais ali ditando, sendo dono da razão, né? E fazendo com que o aluno apenas fique ali assistindo aquela aula e ouvindo ele, mas não conflitando suas ideias, não expondo, não perguntando, não participando ativamente. Então, dentro de um cenário de uma educação centrada no aluno, o professor ele sai mais desse papel de um cara que está ali ditando o jogo e passa a ser um mediador entre o aluno e o aprendizado. Então, a ideia, claro que nunca vai ser excluir o professor, é impossível isso, né? Mas agora a gente está tentando colocar ele como um professor ele vai ser o mediador entre o ensino e a aprendizagem, na verdade, entre o aluno e a aprendizagem, né? E com isso, é um cenário que permite também a autonomia do aluno. O aluno agora ele vai passar a ser uma pessoa vai buscar por si próprio novas formas de se aprender, vai buscar por si próprio maneiras melhores de se aprender, ele vai ser mais ativo, ele vai estar questionando o professor. E aí, quando a gente também muda esses métodos de ensino, a gente também vai precisar mudar a avaliação, a forma como a gente avalia esses alunos. Porque o que acontece hoje é uma avaliação que a gente chama de uma avaliação periódica. O professor, ele ministra aula para sua turma de 30 alunos e estão todos lá sentados, enfileirados, e o professor está ali ministrando de forma igual para todo mundo e como se os alunos estivessem absorvendo de formas iguais, mas é claro que isso não acontece. Os alunos, eles aprendem de forma diferente, cada quem tem uma forma diferente de aprender, de acessar o conteúdo. Então, dentro desse ensino, onde o aluno vai ter mais autonomia, a gente vai precisar também de uma individualização do ensino e uma avaliação mais
de forma mais justa, que a gente chamaria ela de uma avaliação contínua. A gente estaria avaliando o indivíduo dentro de todo o processo da aprendizagem dele, a gente estaria avaliando ele. E essa educação centrada no aluno, agora, sendo ela praticada em um ambiente virtual, em um ambiente online, a gente vai estar o tempo todo utilizando de tecnologias, né, que são as tecnologias de informação e tecnologias de comunicação, que a gente vai ver mais um pouquinho mais para frente um pouco sobre isso. Então, também, esse cenário centrado no aluno, ele parte de bases construtivistas, né? Esse papel ativo do aluno, ele parte de um princípio, uma teoria, que é uma chamada teoria do construtivismo. Essa teoria do construtivismo, ela, na verdade, é uma tese que define o papel ativo do aluno. Então, o aluno vai começar a participar mais, ele vai ter um papel ativo, né? É uma tese que define o papel ativo do sujeito na criação e modificação de suas representações do objeto do conhecimento. Então, agora ele vai estar começando a participar mais, a conflitar ideias, a questionar a forma como ele está aprendendo e sugerir também novas formas de se aprender. Então, o tempo todo ele vai estar tendo esse conflito de ideias e buscando sempre novas formas de aprender. Então, todo esse nosso cenário, ele joga a gente, né, direciona a gente para uma verdadeira reformulação na educação, que é algo novo, é algo que a gente não está muito acostumado a ver, apesar de já estar sofrendo algumas transformações ultimamente, a educação vem passando por uns processos, mas ainda assim essa nova educação centrada no aluno ainda é algo novo para muitos professores, e essa reformulação, onde a gente está propondo, ela parte da ideia do construtivismo, né, que é uma forma de se educar, é algo novo, é uma inovação, uma cadeia de atividades de criatividade, na verdade. Então, daqui por diante, eu vou me basear em 4 atividades que são chamadas de 4 atividades do processo criativo, né, porque o ensino com bases construtivistas, ele é um ensino com um processo criativo, é algo que está sempre tentando buscar a criatividade do indivíduo. E para a gente conseguir isso, a gente tem 4 atividades básicas para a gente se basear daqui para frente no que a gente poderia estar implementando em nosso ambiente. São 4 atividades que é conhecida como as 4 atividades do processo criativo. E a primeira delas seria estar tentando colocar em nosso ambiente virtual de aprendizagem, ferramentas que proporcionassem atividades de coleta, né? Então, o primeiro passo para um processo criativo em geral, chamado de preparação. E isso a gente vai tentar colocar em nosso ambiente, vai tentar desenvolver em nosso ambiente, para que a gente consiga ter atividades de coleta nele, porque a coleta ela faz parte de um processo criativo, e principalmente dentro da educação. Uma outra atividade base é a atividade de relacionamento, é algo que a gente também vai estar fomentando dentro desse nosso ambiente, e ela refere-se a relacionamento com os professores, com os pares, com os colegas. Então, a gente também vai estar observando como que a gente pode estar proporcionando isso dentro do ambiente virtual, né? Quais ferramentas que a gente pode utilizar para proporcionar um relacionamento entre os professores, entre os colegas, entre os mentores. E aí a gente falou, os dois passos anteriores, né, o de coleta e o de relacionamento, a gente falou muito sobre, dentro do desenvolvimento de um ambiente, eles dizem muito a respeito da tecnologia de informação e comunicação, né? E dentro de um processo criativo, a terceira atividade que a gente poderia ter seria a atividade de criação, né? Que para muitos, inclusive, é uma revolução que está sendo a gente pode estar vivenciando ela ultimamente. É uma revolução que vem em seguida da tecnologia da informação e a tecnologia da comunicação, que é chamada tecnologia de inovação. Então, a gente pode também, como que a gente pode colocar em nosso ambiente ferramentas que impulsionem a criação, né? Um aluno criativo, no caso.
O quarto atividade, né, a quarta atividade que a gente poderia estar fomentando dentro desse nosso ambiente seria uma atividade de doação, que na verdade é o que Maslow chamou de autorrealização ou autoatualização, né? E quem seria Maslow? Maslow foi um cara que estudou as necessidades humanas, né? E ele definiu que a motivação do indivíduo está diretamente ligada às suas necessidades humanas e dispostas elas hierarquicamente. Então, para que esse nosso ambiente ele seja um ambiente que realmente gere motivação para o usuário, para ele realmente, porque é algo novo, então é algo que precisa que o usuário, o aluno, ele realmente sinta firmeza e queira realmente participar desse ambiente. Ele realmente queira participar dessa educação, dessa nova educação, né? Ele realmente queira ser um cara criativo, um cara realmente que questiona. E para ele atingir essa motivação, ele tem que começar a satisfazer outras coisas mais básicas, né? Essa, 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 essa vontade em participar de uma educação criativa que coloca ele no centro da aprendizagem é algo que a gente estaria apenas conseguindo uma realização pessoal. Uma pessoa que é realizada, ela consegue ter esse foco, ela consegue ter essa disciplina em seguir essa nova educação. Então, para proporcionar a pessoa chegar até esse topo da pirâmide de Maslow, ele poderia antes estar conquistando necessidades de estima, necessidades de confiança, de conquista, e essas necessidades a gente consegue obter ela através, por exemplo, de doação, em desenvolver projetos para a comunidade. Isso vai aumentar a autoestima do aluno, vai dar confiança para ele, é uma conquista para ele. Então, é algo que a gente também pode estar tentando impulsionar dentro desse nosso ambiente. E aqui, falando um pouco melhor sobre cada um, no caso da coleta, seriam ferramentas que a gente poderia utilizar dentro do nosso ambiente. Quais ferramentas para colher informações e adquirir recursos que a gente poderia utilizar dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, né? E são bibliotecas virtuais, ferramentas de bibliotecas virtuais são ferramentas são tecnologias de informação, artigos também, fontes de artigos. Então, tudo onde a gente busca informação são algumas das tecnologias de informação que a gente estaria utilizando em nosso ambiente. No caso das bibliotecas, a gente poderia ter uma ligação do nosso ambiente com o Google Livros, por exemplo, ou com a própria biblioteca do IFES. A gente poderia ter essas ferramentas no nosso ambiente para tentar proporcionar um acesso à informação, né? Tudo isso vinculado ao nosso ambiente. Então, para tentar satisfazer essas atividades de coleta de informações, porque isso existe dentro de um ensino criativo, dentro de um ensino de bases construtivistas, existe muito isso, né? A busca por informação. O aluno agora vai estar o tempo todo tentando buscar informações. Então, a gente poderia ter ferramentas como bibliotecas virtuais, onde a gente conseguisse ter acesso dentro do nosso próprio ambiente. E outra coisa também seriam artigos, né? E é algo que a gente já utiliza bastante, que é o Google Acadêmico. É uma grande fonte de artigos, de livros e obras de qualidade. Então, a gente poderia também ter uma ligação do nosso ambiente com o Google Acadêmico. E fontes primárias de informação são sempre fontes muito seguras, né? E o que seriam essas fontes primárias? Seriam teses, dissertações, relatórios técnicos. Então, seria importante também a gente ter em nossa plataforma algumas ferramentas que proporcionassem a busca por teses, dissertações, relatórios técnicos, coisas que são fontes primárias, fontes seguras de informação. E aqui o próprio conteúdo das disciplinas, né? A gente está falando do ambiente visual da aprendizagem, então lá a gente também vai ter salas de aula, vai ter conteúdos de disciplinas. E esses conteúdos poderiam estar sendo disponibilizados na plataforma pelos próprios professores que são cadastrados na plataforma.
os professores eles poderiam criar o seu próprio conteúdo e cadastrar sua própria turma lá e ficar sendo aquele professor mediador, os alunos quem iriam tá correndo atrás daqueles conteúdos, estudando e questionando com outros colegas. E um ambiente que a gente poderia estar fazendo para tentar proporcionar isso, né, um ambiente que a gente poderia estar fazendo uma ligação entre o nosso ambiente virtual e essa ferramenta seria, no caso, o Classroom, né, o Google Sala de Aula. Então, essas atividades de sala de aula, né, essa ligação do nosso ambiente com as salas de aula, com as disciplinas, poderiam ser feitas integrando o nosso ambiente com o Google Sala de Aula. A gente poderia ter essa opção de vincular o nosso ambiente ao Google Sala de Aula. E hoje no Google Sala de Aula, a gente consegue utilizar ele juntamente com o Google Formulários, né? E lá a gente tem algumas atividades que a gente poderia cadastrar e seria importante também um feedback rápido. Hoje no Google Formulários a gente já consegue fazer isso. Quando um aluno ele responde tal atividade no Google Formulários, a gente pode cadastrar lá, pode ir na configuração do Google Formulários para que quando o aluno responda, ele já receba um feedback sobre aquela resposta, né? Então, isso dentro de um ensino ativo, e ainda mais em um ensino online, um ensino virtual, né, numa plataforma virtual de ensino. A gente está agora levando a educação para milhares de pessoas, né? Pessoas que antes não tinham acesso à universidade passam a ter dentro do ambiente virtual. Então, agora a gente tá tendo muitos alunos, centenas de alunos, utilizando aquela plataforma, e o professor não daria conta de ficar individualmente ali, tentando responder cada atividade, se está correto ou não. Então, a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor, e no Google Formulários a gente consegue ter esse feedback automático. Se o aluno errou, vai aparecer um feedback correspondente a essa resposta errada, e o feedback pode ser uma indicação de algum vídeo que ele assista, né, pedindo para que o aluno assista algum vídeo, para poder retornar à atividade e refazer ela corretamente. E aqui é algo que a gente também poderia ter em nosso ambiente, que seria destinar um espaçozinho dela para falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. E aqui já é algo mais ligado com o ensino médio. O ensino médio, todas as séries, né? Na verdade, até o ensino médio, né, até a formação no ensino médio. Todas as séries, elas têm uma base comum, onde é dito o que se espera da formação do aluno em cada série do ensino. Em cada nível de ensino, na base comum curricular, lá tem o que se esperar de cada, que o aluno saia entendendo de cada série. Então, seria algo muito útil para os professores ter acesso a essas informações dentro do nosso ambiente, eles poderiam ter acesso a essas informações lá, e também até os alunos também. E aqui a gente entra em um outro pilar do desenvolvimento do nosso ambiente, que seriam tentar criar ferramentas que impulsionassem o relacionamento dentro desse nosso ambiente, né? Então, no processo de desenvolvimento da nova educação, atividades de relacionamento poderiam ser satisfeitas com ferramentas para trabalhos em grupos e colaboração. Então, aqui a gente passa a falar sobre as tecnologias da comunicação voltadas à educação. A gente poderia estar, dentro do nosso ambiente, compartilhando projetos, né? Porque os alunos, eles acabam se motivando quando criam projetos, quando estão participando de algum projeto de pesquisa, eles se motivam, e a gente poderia estar trabalhando um pouco o network, né? A troca de conhecimento, compartilhando o projeto com os colegas e ouvindo o que eles têm a dizer, ouvindo as críticas, os elogios, né? Então, a gente poderia estar fazendo tudo isso, e dentro do âmbito de desenvolvimento, também não seria nada muito complexo, também não seria nada muito complexo a gente ter esse compartilhamento de projetos. No caso, seriam apresentações, vídeos, relatórios, alguns comentários trocados, e a gente poderia estar utilizando o próprio Google tem uma plataforma, a G Suite, que são milhares, são vários
várias ferramentas de comunicação, algumas delas, de onde a gente consegue estar compartilhando documentos. Então, a gente poderia, dentro do nosso ambiente, cadastrar um projeto lá, o aluno cadastra o projeto, cadastra a equipe dele, e poderia estar também compartilhando esses projetos, os relatórios por meio do Google Docs, o Google Drive também poderia estar disponibilizando vídeos, trocando informações entre os amigos, e isso fomenta muito o ensino criativo, o ensino de troca de conhecimento, de colaboração. E também, por meio dessas ferramentas do Google, a gente poderia estar utilizando também, disponibilizando, na verdade, exemplos de banners, slides, e tudo isso vinculado ao Google. Então, num possível desenvolvimento desse ambiente, a gente poderia estar fazendo essa integração do nosso ambiente com essas plataformas do Google. E aqui é algo muito importante, né, que os alunos eles precisam estar interagindo entre si de forma rápida. A gente não pode ficar aguardando resposta por muito tempo. Então, dentro desse nosso ambiente, na criação do perfil de cada aluno lá, quando eles vão se cadastrar na plataforma, seria interessante ter opções também para eles terem acesso a mensagens instantâneas de cada usuário da plataforma. É como se lá no perfil deles tivesse a opção para eles poderem fazer uma ligação com o WhatsApp, né, conseguir mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo Skype, poderia ter essas opções de mensagens instantâneas lá na nossa plataforma. No caso, se eu fosse no perfil de um aluno, eu poderia clicar lá no íconezinho do WhatsApp e me redirecionaria para a página do WhatsApp, para eu poder conversar com ele rapidamente. Isso dentro de um ambiente de aprendizagem é muito importante, essa troca de conhecimento, essa troca de informações, esse relacionamento rápido. E aqui, o monitoramento dos alunos seria algo do tipo, aqui já seria por parte do professor, né, no perfil do professor, de um professor, ele poderia ter acesso ao monitoramento dos alunos, né, e isso é algo muito interessante, porque é algo que cuida para evitar a evasão. O professor ele poderia observar qual aluno ele tem participa da plataforma, qual aluno está realmente online, né, muitas vezes, e ele vai conseguir mapear aqueles alunos que não está tendo muito acesso, que não tá estudando muito pela plataforma, e aí ele poderia tentar entrar em contato e ver qual a situação, o que é que está acontecendo. Às vezes é a questão da conectividade, nem todo mundo tem conectividade na internet, né? E essa questão da evasão, na verdade, de motivar o aluno a participar da plataforma, é algo que a gente também poderia estar fazendo com a gamificação. A gamificação entra com esse intuito de tentar motivar o usuário na plataforma, né? E o que seria a gamificação, né? Ela consegue fazer a apropriação de elementos de jogos, né, aplicados em contextos ou produtos e serviços necessariamente não focados em jogos. Nesse caso aqui, a educação. É como se eu estivesse tentando trazer mais motivação para o usuário em participar da plataforma com coisas que não estão ligadas à educação, estão ligados a outras áreas de um mundo externo. Então, é uma motivação que a gente chama de motivação extrínseca, né? Que é algo de fora, externo. A gente tenta motivar o aluno a participar desse ambiente virtual através da gamificação. Então, à medida que ele vai participando da plataforma, interagindo, ele vai ganhando energia, vai ganhando pontos na gamificação, vai evoluindo nessa gamificação, o perfil dele começa a ganhar medalhas, a ganhar novas conquistas, e é algo que além de motivar o usuário, a gente também pode estar utilizando ela para orientar dentro desse ensino não linear, porque a partir do momento que a gente propõe esse ensino centrado no aluno, com bases construtivistas, acaba que também o ensino ele se torna um ensino não linear. O aluno agora é ele quem está fazendo ali é ele quem está construindo o caminho do seu conhecimento, né? E para que ele não se perca muitas vezes nesse caminho, a gamificação poderia estar atrelada a essas questões. A gente poderia treinar a plataforma para identificar quando que um aluno está seguindo um caminho de ensino correto, né? E aí a gente poderia treinar a plataforma para reconhecer isso e poder
dar uma medalha a ele, a medalha mais de um nível melhor, né? E um grande exemplo de uma plataforma que usa a gamificação é o Khan Academy, né? O Khan Academy, ela consegue usar a motivação, a gamificação muito bem, na tentativa de prender o usuário na plataforma. E seria bacana também em nosso ambiente um cadastro de vagas de emprego, e aqui, na verdade, é algo que está mais ligado a Maslow também, né? Das necessidades básicas de Maslow. Ele fala que o indivíduo, a motivação dele tá diretamente ligada às suas necessidades, né? Então, se o cara ele não está muito motivado, assim, não tá com, se algumas necessidades dele ainda estão enfraquecidas, talvez ele não tenha muita motivação de participar desse ensino, desse novo ensino, né? De algo mais ativo, de algo que ele tem que participar o tempo todo, né? Talvez ele precise cumprir necessidades mais básicas dele, como, por exemplo, necessidade de segurança, onde o emprego ela vai estar, né? Ela está nessa necessidade de segurança de Maslow. Então, para que o cara ele consiga estar focado no ensino dele, que ele consiga estar realmente disposto a estudar naquela plataforma, ele precisa ter necessidades básicas dele mais bem estruturadas, e a gente poderia estar proporcionando isso com esse cadastro de emprego, vagas de emprego, porque é algo que está ligado às suas necessidades, né? Se um aluno ele sabe que ele está bem, está empregado, ele acaba que tendo mais respaldo, tendo mais motivação em estudar, em realizar necessidades que estão mais à frente. E aqui a gente entra em um outro grande pilar que a gente poderia estar cuidando também dentro dessa nossa plataforma, que seria a atividade de criação. Então, no desenvolvimento dessa plataforma, a gente conseguir praticar atividades de criação, no caso, seriam com ferramentas para desenvolver projetos ambiciosos. Né? Projetos são sempre grandes fontes de estudos e que realmente geram motivação para o aluno. O aluno que participa de projetos, ele é um aluno motivado, ele é um aluno que está sempre buscando novas formas de se aprender. Então, seria interessante a gente fomentar um pouco isso dentro do nosso ambiente virtual. E de que forma? Proporcionando um cadastro de projetos. O aluno ele poderia estar cadastrando esses projetos, um plano de trabalho dele, teve uma ideia de um projeto de pesquisa, ele pode chegar na plataforma, cadastrar ela, né? E, no caso, ele poderia estar cadastrando a sua organização de horários, o seu plano de trabalho, né? À medida em que ele vai desenvolvendo esse projeto, ele poderia na plataforma incrementando ali o desenvolvimento, os estágios de desenvolvimento, e também é algo parecido com o que a gente vê no Trello, né? Então, talvez seja uma referência, assim, para a gente tentar seguir, para poder cumprir esse aspecto, né? Porque no Trello a gente tem disso, né? O trabalho em grupo, a gente cadastra lá as tarefas para cada pessoa, destinada para cada pessoa, a gente consegue organizar nossos projetos muito bem no Trello. Então, seria uma referência aí, nesse sentido, para a gente tentar desenvolver uma ferramenta nossa, ou então fazer uma ligação com o Trello dentro desse nosso ambiente virtual para poder cumprir essas questões de cadastro de projetos, né? Exemplos de projetos ambiciosos. Também é algo que a gente pode buscar em nosso ambiente, porque às vezes o aluno ele não está muito, ele não tem muita inspiração de criar algo. Então, a gente tem um exemplo de projetos lá que foram muito bem sucedidos, muito bem projetados e desenvolvidos. Isso vai dando motivação também para o aluno. É algo que a gente pode trabalhar em nossa plataforma. Tem uma partezinha lá que gera exemplos de projetos. Editais de apoio à pesquisa em aberto é algo que também estaria fomentando a criatividade do aluno, se ele pudesse ter acesso a editais de pesquisa que estão em aberto, isso tudo em nossa plataforma. A gente poderia estar possibilitando lá visualizar editais da Propes que estão em aberto, da CNPq, de todos esses órgãos que fomentam a pesquisa. E por parte do professor também, a gente poderia estar tentando dar exemplos de metodologias ativas
de acordo com a área, de acordo com o curso em que ele ministra, a gente poderia estar na nossa plataforma dando exemplos para o professor, para tentar nortear um pouco ele, porque essa educação centrada no aluno é algo novo, né? E para o professor também é algo novo, é algo que ele não está muito acostumado em desenvolver dentro da sala de aula. Então, essa ajuda da plataforma em tentar orientar o professor em como agir com metodologias ativas seria também algo interessante de se desenvolver em nossa plataforma, né? Ter algumas ferramentas para poder exemplificar para o professor o que seriam essas metodologias ativas. Filtrar os professores que possivelmente filtrar os professores que podem possivelmente orientar em determinado projeto, de acordo com a área de atuação. Também seria uma ferramenta muito interessante. Né? Foi uma ideia rápida que eu tive, né? Que se o aluno pudesse ter acesso à nossa plataforma, e às vezes ele teve uma ideia de um projeto, chegou à nossa plataforma e transcreveu qual seria a ideia dele, cadastrou lá, cadastrou a turma, o grupo de amigos dele que faria esse projeto juntamente com ele. E seria também legal a gente ter uma ferramenta para filtrar quais professores poderiam estar orientando ele naquele projeto. Às vezes o aluno ele não tem muito conhecimento de quais professores poderiam estar ajudando ele, e a gente poderia facilitar essa busca, né, esse correr atrás de professor para tentar buscar alguma orientação. A gente poderia estar facilitando isso dentro do nosso ambiente. Né? Então, seria um ambiente muito bem completo nessa questão de impulsionar a criatividade do indivíduo. E ferramentas para a criação de mapas mentais, né? Essa questão também de mapas mentais é uma ferramenta que também auxilia muito a criação, a inovação, né? Às vezes a gente tem alguma ideia e se a gente começa a destrinchar ela em um mapa mental, a gente consegue realmente reunir boas informações e vai clareando mais as coisas. Então, a gente poderia ter um exemplo de mapa mental em nosso ambiente, na verdade, uma ferramenta para a criação de mapas mentais em nosso ambiente, seria também algo interessante de desenvolver para propiciar, para proporcionar ao aluno também uma atividade mais criativa, para impulsionar a criatividade do aluno, na verdade. E um grande exemplo aí é o Canva, né? A gente poderia estar fazendo uma ligação do ambiente com o Canva, ou então com essa plataforma que eu estou utilizando aqui para apresentar para vocês, que é o MendeMestre. E ferramentas de simulação online, né? A gente ter ferramentas de simulações online no nosso ambiente também seria algo que proporcionaria iria motivar o aluno a criar algo, a inovar, né, a participar desse processo de aprendizagem mais criativo. E a gente tem várias ferramentas que a gente poderia estar fazendo ligação ou apenas, então, direcionando o aluno àquela ferramenta online, né? Existem ferramentas em todas as áreas de ensino, né? Na área de programação, na área da matemática, e todas elas ferramentas online, gratuitas. Então, a gente poderia, sim, estar em nossa plataforma também fazendo um direcionamento para esses simuladores online, né? Poderia ter lá alguma partezinha do nosso ambiente que destinasse a isso, a listar exemplos de simuladores com base na área de desenvolvimento. Então, a gente ter todas essas ferramentas que eu acabei de dizer aqui, a gente ter tudo isso atrelado ao nosso ambiente virtual de aprendizagem seria algo que realmente proporcionaria um ambiente muito criativo, um ambiente de muita interação, né, de muito relacionamento, de muita colaboração entre alunos, e isso tudo faz parte de um processo que a gente chama de ensino com bases construtivistas, né. E estágio de doação, né, como que a gente poderia estar chegando nesse estágio? Né? Como que a gente poderia estar proporcionando, né, dentro do nosso ambiente, atividades que propiciassem a doação? No processo de desenvolvimento da nova educação, esse diz respeito à produção de resultados que sejam significativos para alguém de fora da sala de aula. É algo que motiva o aluno saber que ele tem um projeto, os estudantes ele têm habilidades que podem ser altamente benéficas a várias organizações, né, e clientes cujas necessidades podem promover um aprendizado avançado aos estudantes. Essa questão tentar estreitar os laços, né, entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa, isso é algo que daria motivação para o aluno,
O aluno, ele sabendo que seus conhecimentos podem ser aproveitados lá fora, em um projeto para a comunidade, tentar solucionar problemas para a comunidade, é algo que, sem sombra de dúvidas, também deixaria o indivíduo motivado, daria a ele uma motivação a mais para continuar dentro desse ambiente, continuar participando desse ensino ativo, desse ensino centrado no aluno. Então, eu acho que seria também algo seria muito bom a gente desenvolver dentro do nosso ambiente, né, algumas ferramentas que ajudassem a estreitar os laços com a comunidade, tentar entender o que eles precisam, o que é que a gente pode fazer, porque a gente consegue ter uma aprendizagem muito grande, né, nesse tipo de projetos que são voltados para a comunidade, a gente consegue ter uma motivação a mais em estar estudando e estar participando desse processo de aprendizagem. Então, basicamente foi essa apresentação. Eu tentei arquitetar aqui em um mapa mental como que seria esse processo de aprendizagem mais ativa, com ideias mais ativas, com ensino centrado no aluno. E essa reformulação da educação, eu tentei me basear nas 4 atividades do processo criativo, né? Que são atividades de coleta, atividades de relacionamento e atividades de criação e doação. E a partir dessas 4 atividades do processo criativo, a gente foi tentando ver como que a gente faria para poder satisfazer elas dentro do nosso ambiente, né, com as ferramentas que a gente poderia estar utilizando. Então, foi isso. Eu espero que os slides tenham ficado um pouco claro aí. É um pouco diferente do Google Apresentações, mas espero que vocês tenham conseguido visualizar bem. Rapaz, sua apresentação, o conteúdo e o seu nível de conhecimento sensacional, Maurício. Eu estou aqui babando como uma mãe extremamente orgulhosa. A apresentação foi foda, a cadência, a conexão entre os pensamentos, coesão, coerência, aprofundamento do estudo, que é óbvio que você consumiu muito conteúdo para produzir isso. Como a gente está com um tempo limitado, primeiro, eu tinha que falar tudo isso, tá sensacional. Liga aí, Fábio. Maurício, fantástico, fantástico, simplesmente fantástica a sua apresentação. Eu não consegui anotar tanta coisa, eu comecei a anotar, depois eu parei de anotar porque eu precisava prestar atenção. Depois eu comecei a anotar de novo porque eu vi que eu estava perdendo muita coisa. Muito boa, cara, muito boa. Um comentário principal, assim, você fez muito além do que eu imaginava, do que eu esperava, né? E o que é mais importante nessa sua apresentação é que você mostrou que você não estava preocupado com o tamanho do problema, né? Você simplesmente botou a cabeça para sonhar e sonhou, né? Isso é fantástico, né? A gente vai conseguir fazer isso? Não sei, mas se a gente fizer uma parte disso, já vai ser muito, muito bom, certo?